Bom dia, hoje vamos apresentar um trabalho sobre coloração arco-íris que foi pedido pelo Ali Ferrocha. O grupo é composto por Henrique Boldrin, Cauê Boneto, Vitor Leles e todos são estudantes do primeiro semestre de Ciência da Computação na UTF-PR Ponta Grossa. Antes de começar a explicação sobre coloração arco-íris, primeiro vou fazer uma breve explicação sobre a coloração de grafos. Um grafo ele é composto por vértices e arestas que ligam esses vértices. A coloração de grafos pode ser feita tanto nos vértices quanto a coloração das arestas. A coloração de vértice deve ser feita de modo em que um vértice ganhe uma cor que é diferente dos vértices adjacentes a ele, e esses vértices adjacentes devem ganhar cor diferentes aos seus adjacentes e assim por diante. Um grafo G ele pode ser considerado X colorível, sendo X um número de cores possíveis para colorir G. E esse mesmo grafo tem um número cromático x, G, em que x é o menor número de cores necessárias para colorir G. A coloração de vértices, por exemplo, pode ser usada quando se vai guardar objetos que podem ou não interagir entre si. Assim, cada objeto se torna um dos vértices e você pinta cada vértice correspondendo a um recipiente diferente. Assim, você poderia separar as cores em objetos que poderão ficar juntos e eles serão pintados dessas mesmas cores. A coloração de arestas é bem parecida com a coloração de vértices, onde você pinta as arestas do grafo de forma que as cores de uma aresta não sejam igual às cores das arestas adjacentes. Assim, você forma um grafo K arestas coloríveis, sendo K o número de cores usadas. E todo grafo tem um índice cromático, que corresponde ao número mínimo de cores possíveis em que você conseguiria colorir todo esse grafo. A coloração por aresta possui algumas propriedades importantes, como o teorema de Wisen, que divide os grafos em duas classes. Uma que tem o seu índice cromático igual ao número de vértices, e a classe 2, que é um grafo em que tem seu índice cromático igual ao número de vértices mais 1. Outro teorema importante é o teorema do bipartido, que mostra que, caso um grafo seja bipartido, o seu índice cromático será igual ao número de vértices. Caso o grafo seja simples, planar e com um número de vértices maior ou igual a 7, o seu índice cromático será igual ao número de vértices. Outro exemplo de coloração por vértice seria na hora de transmissão de estações de rádio, em que as torres seriam os vértices e duas estações são adjacentes quando as áreas dela de transmissão se sobrepõem, o que quer dizer que, caso uma fique ao lado da outra, elas causariam interferência e poderiam acabar com o sinal. Assim, se você colorir esse gráfico, cada cor iria mostrar estações que podem ou não ficar perto uma das outras. Outro exemplo de utilização de coloração por vértice seria o jogo Sudoku, em que cada quadradinho seria um vértice e ele está ligado a todos os vértices da mesma linha, mesma coluna e bloco de 9 quadrados. E cada cor seria um número. Assim, você conseguiria preencher cada vértice com um número que não correspondesse à mesma coluna, mesma largura e mesmo bloco de 9 quadrados. Quando você vai colorir os vértices em um grafo, existem duas formas principais, a coloração sequencial e a coloração heurística. A coloração sequencial, você escolhe um primeiro ponto, como por exemplo nesse grafo, o ponto A, e colore ele de uma cor. Após pegar esse primeiro ponto, você passa para o segundo ponto, no caso o B, e colore ele de uma cor diferente. Após escolher a cor do segundo ponto, você vai para o terceiro vértice e compara ele. Ele está ligado à primeira cor? Não. Então você pode colorir ele com a primeira cor. Então você colore ele com essa cor. Após fazer isso, você passa para o terceiro ponto, no caso,
o D, o quarto ponto. Aí você confere, ele já está ligado com a primeira cor? Sim. Ele já está ligado com a segunda cor? Não. Então você pode colorir ele com a segunda cor. Aí você passa para o quinto ponto, F, e confere, ele já está ligado com a primeira cor? Não. Então você pode colorir ele com a primeira cor. Você passa para o sexto ponto, C. Confere, ele já está ligado com a primeira cor? Sim, tanto no A quanto no F. Então você deve colorir ele com a segunda cor. Ele já está ligado? Não, você pode colorir. Aí você passa para o ponto H. Ele já está ligado com a primeira cor? Não, então você pode colorir ele com essa cor. Aí você chega até o último ponto. Ele já está ligado com a primeira cor? Já. Ele já está ligado com a segunda cor? Não, então você pode colorir ele com a segunda cor. Porém, a coloração sequencial não foca em colorir com o mínimo de cores possíveis, ela apenas foca em colorir todas as vértices de uma forma certa. Então, para que seja colorido de o mínimo de cores possíveis, existe a coloração heurística. Na coloração heurística, primeiro você pega os vértices que têm o maior número de arestas ligados a ele, como por exemplo o E, o J e o C, que tem 5 arestas ligadas a ele. Vou começar pelo E e dou a primeira cor a esse vértice. E dou essa mesma cor para todos os vértices que estão ligados a ele, que são o vértice I, o vértice J, o vértice F, o vértice B e o vértice H. Após isso, eu passo para o próximo, que também tem o maior número de arestas, que podemos usar o J. Porém, ele já tem marcado nele a primeira cor, então devemos colori-lo com a segunda cor. E usamos essa mesma cor que colorimos ele para marcar os vértices que estão ligados a ele, que seria o I, o H, o C, o D e o E. Porém, ele já está colorido, então não precisamos marcá-lo. Assim, passamos para o próximo vértice, que também tem o maior número de arestas, que seria o C. Ele não está marcado com a cor 1, então podemos pintá-lo com a cor 1. E marcamos os vértices ligados a ele com a cor 1 também, que seria o I, que já está marcado com a cor 1, o H, que também já está marcado, o J já está pintado, o F, que já está marcado com a cor 1, e o A, que ainda não estava. E assim, podemos passar para o próximo. Esse próximo deve ser um que agora possui maior número de aresta ainda não pintado e está ligado ao maior número de vértices pintados. Nesse caso seria o I. O I já está colorido com a cor 1 e já está colorido com a cor 2. Então, nós devemos colorir com a cor 3. Já estava marcado, quer dizer. Após colorir o I, nós devemos marcar todos que estão ligados a ele com a cor 3. Nesse caso seria o E, J e C, que já estão pintados, então não precisamos marcar. E o G, que ainda não está pintado, então marcamos ele. Após isso, nós vamos para o próximo, que tem o maior número de arestas, além do I, que seria o F. O F só está marcado com a cor 1, então podemos pintá-lo com a cor 2. E marcar todos ligados a ele com a cor 2, que seriam o G, o A e o C, que já estão pintados, e o B. Após colorir o F, nós vamos para o que tem o maior número de arestas e está ligado ao maior número de vértices já coloridos, que seria o H. O H já está marcado com a cor 1 e a cor 2, então pintamos ele com a cor 3. E como todos os vértices ligados a ele já estão pintados, não precisamos marcar nenhum. Após colorir o H,
nós vamos para o vértice que está ainda não pintado com maior número de arestas e com maior número de vértices coloridos ligados a ele, que seria o B, que tem o E e o F coloridos ligados a ele. O B só está marcado com a cor 2, com a cor 1 e a cor 2. Então, nós devemos pintá-lo com a cor 3. E marcar todos que estão ligados a eles com a cor 3. No caso, o A e os outros já estão coloridos. Após isso, devemos partir para o próximo, ainda não colorido, com maior número de vértices coloridos ligados a ele. Nesse caso, seria o A. O A já está marcado com a cor 1 e a cor 3, então devemos pintá-lo com a cor 2. E marcar os grafos ligados a ele com a cor 2. Seria, nesse caso, o D, que já está marcado com a cor 2, então não precisamos. Após isso, selecionamos o próximo com maior número colorido. Porém, os dois já têm dois vértices ligados a ele também coloridos. Nesse caso, apenas escolhemos um dos dois. Escolherei o G. G já está marcado com a cor 3 e a cor 2, então devemos colori-lo com a cor 1. E após isso, só nos sobra um vértice, o D, que está marcado apenas com a cor 2, então podemos colori-lo também com a cor 1 e a cor 2 nesse caso. Então podemos colori-lo com a cor 3. E pronto, assim nós conseguimos colorir o gráfico inteiro com o mínimo de cores possíveis, coisa que não era possível nesse grafo usando a coloração sequencial. A coloração arco-íris. A coloração arco-íris ela é definida por meio da coloração de arestas. E essas colorações de arestas elas podem funcionar como próprias ou não próprias. Tá certo? O que é cada exemplo? Né? Uma coloração própria é quando de um vértice sai duas arestas de cores diferentes. Por exemplo, temos o vértice V1, que quando ele sai, quando as duas arestas saem de V1, uma nós colorimos de verde e outra nós colorimos de azul. Sendo assim, ela tem uma coloração própria, que duas cores estão saindo do mesmo vértice. Agora analisamos o V2, onde as duas arestas que saem dele são azuis. Se as duas arestas que saem de V2 são azuis, então a gente pode considerar que tem uma coloração não própria, certo? Então, toda a coloração arco-íris vai se basear na coloração de arestas. E a coloração de arestas podem ser definidas por essas duas classificações: colorações próprias e colorações não próprias. Certo? Então, mas o que é coloração arco-íris? Né? A gente fala que é definida pela coloração de arestas, mas assim, não é de forma aleatória, não é da forma que que quem está olhando o gráfico quer, né? Vamos lá, para ser um grafo arco-íris, é necessário que ele possua o que chama de caminho arco-íris. E o que é esse caminho arco-íris? Vamos analisar esse grafo, onde tem V1, V2, V3 e V4. A gente pode analisar que qualquer caminho entre os vértices, entre dois vértices desse grafo, ele nunca vai repetir a cor. É claro, se a gente pegar tipo, V1, V4, V3 e V2, pode repetir. Porém, se a gente pegar V1, V4, V3, nunca vai repetir. V1, V2, já que você quer ir de V1 a V2, não vai repetir. Porque tem um caminho ali de uma cor só e não vai repetir. Se você der a volta, vai. Mas basta um caminho onde as cores não se repetem para que ele seja considerado um grafo arco-íris. Então você pode analisar que todos os pares de vértices eles têm um caminho onde as cores desses vértices não se repetem. Assim a gente pode classificá-lo como um grafo arco-íris, certo? E esse grafo arco-íris, temos que concordar que há um limite, né, para você pintar as arestas desse grafo.
Mas como que a gente vai calcular esse limite? Tem um número máximo de arestas que você pode pintar e tem um número mínimo de arestas que você pode pintar. Mas como? Bom, se a gente analisar um grafo simples, a gente vai ver que se ele possui delta vértices, o índice cromático dele, que é o tanto de arestas que você pode pintar, é definido por delta menor ou igual ao índice cromático, que é menor ou igual a delta mais 1. Né? Um gráfico simples. Mas por que a gente pode definir assim, né, o índice cromático de um gráfico simples? A gente pode definir esse índice cromático sendo ele, né, o limite máximo, assim calculando o limite máximo. A gente pode definir ele por causa de dois teoremas que utiliza-se para determinar o índice máximo de arestas que a gente vai poder colorir. A gente chama do teorema de Wissing e o teorema de Shannon. E o que esses dois caras falam para a gente? Wissing diz para a gente que a coloração arco-íris deve ser dada por delta vértices menor ou igual ao índice cromático, que é menor ou igual a vértice mais H. E o que é esse H? Esse H é o número máximo de arestas ligadas a um par de vértices. Ou seja, pegamos um gráfico onde tem três vértices A, B e C. Tem uma aresta ligando a C, uma aresta ligando a B e duas arestas ligando CB. Certo? Pelo teorema de Wissing, a gente pode analisar que 3, que é o tanto de vértices que tem, A, B e C, é menor ou igual ao índice cromático, que é menor ou igual a 5, que é o número de vértices mais o número de arestas ligadas a um par de vértices. Que de C a B tem 2. Então, o número de arestas 3 mais o maior número de ligações de um par de vértices. 2. 5. E tá bom, mas de 3 a 5 tem vários números inteiros. Então, como a gente pode analisar? Com a teoria de Shannon. Que se delta é par, a gente pode analisar como delta menor ou igual ao índice cromático, que é menor ou igual a 3 delta sobre 2. Isso se ele for par. Se ele for ímpar, delta menor ou igual ao índice cromático, que é menor ou igual a 3 delta menos 1 sobre 2. Ou seja, quando for par, só 3 delta. Quando for ímpar, você tira 1 desses 3 delta. Ambos divididos por 2. Então, se a gente analisar o mesmo gráfico, a gente pode ver que, por Shannon, vamos ter 3, então, número ímpar, vamos usar a fórmula 3 delta menos 1 dividido por 2. Lembrando que é uma desigualdade. Então, delta, no primeiro, delta, que no caso é 3, é menor ou igual ao índice cromático, que é menor ou igual a 3 delta menos 1 sobre 2. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8, dividido por 2, 4. Então a gente pode chegar à conclusão que o índice cromático é 4. A gente pode colorir no máximo 4 cores nesse gráfico. Analisando outro exemplo, a gente pode ver que, pelo teorema de Wissing e pelo teorema de Shannon, aplicando as fórmulas já ditas, a gente pode ver que o número de vértices é 6, certo? E o número de vértices mais arestas, menos, né? Vai dar 9. E a gente pode concluir que o índice cromático desse grafo mostrado, que continua tendo A, B e C, é 8. Mas
Se a gente notar uma coisa, em ambos os gráficos, o índice cromático vai dar exatamente o número de arestas que tem no gráfico. Certo? Então, de forma lógica, podemos admitir que o grafo ele vai ter um número máximo de formas possíveis de colorir, né, o limite superior, como o número de arestas que ele tem, colorindo cada aresta de uma cor. Simples. E já o limite inferior, a gente tem que testar por tentativa e erro, já que não existe uma equação, uma fórmula, um algoritmo que ache isso. A gente não consegue achar qual que é o menor número de cores. Isso é um problema, já que pensando, né, nisso, a gente não consegue fazer da forma mais eficiente, porque a gente precisa de menos cores para transformar o algoritmo, né, o grafo mais eficiente. E isso é impossível, já que não tem uma fórmula. Esse é o maior problema da coloração arco-íris. Não há fórmula, não há como resolver isso. E se conseguir achar uma fórmula de resolver, vai ser um grande avanço na área de coloração de grafos, coloração arco-íris. E o que nos resta é a tentativa e erro para descobrir o limite inferior dos grafos do arco-íris. Olá, eu vou falar um pouco sobre coloração arco-íris, que é um tipo de coloração de arestas, mais especificamente sobre o número arco-íris de alguns tipos de grafos. O número arco-íris é o menor número de cores que são necessárias para colorir um grafo, de maneira que esse grafo seja um grafo arco-íris. Um grande problema dos grafos arco-íris é que ainda não foi achada uma maneira, em outras palavras, uma fórmula para saber qual é um número arco-íris de qualquer grafo. Porém, alguns tipos de grafos têm sim fórmulas que nos dizem qual é o seu número arco-íris. Tendo isso em mente, eu falei sobre grafos completos, grafos ciclo, grafos árvore e grafos roda, além de deixar um exemplo de cada um deles. Eu vou usar números ao invés de cores para colorir os grafos. Assim, além de deixar os grafos um pouco mais limpos e com um entendimento mais fácil, também será mais simples contar o número de cores sendo usados em cada um deles. Enfim, começamos com o grafo completo. Grafos completos são grafos em que todos os vértices são conectados entre si. Portanto, é muito simples perceber que o número arco-íris, ou o menor número de cores para que este grafo seja um grafo arco-íris, é 1, pois podemos chegar em qualquer um dos pontos utilizando apenas uma aresta. E isso, obviamente, vale para qualquer grafo completo, não importa qual seja ele, ou qual número de vértices ele tem. A seguir, temos os grafos ciclo. Diferente dos grafos completos, os ciclos podem ser divididos em duas subcategorias: os que têm número ímpar de vértices e os que têm número par de vértices. Os que têm número par de vértices têm como número arco-íris o seu número de vértices dividido por 2. Ou seja, se tivéssemos um grafo com 8 vértices, o número arco-íris desse grafo seria 4, que é 8 sobre 2. Já se tem número ímpar de vértices, tem o número arco-íris como seu número de vértices mais 1 sobre 2. Então, se tivéssemos um grafo com 7 vértices, o número arco-íris seria 4 também, que 7 mais 1 dividido por 2. Ok, já falamos sobre os grafos completos e os grafos ciclos. Vamos falar agora sobre os grafos árvore. Também tem um número arco-íris bem simples. Se tentarmos colorir um grafo árvore, vamos perceber que para chegar de um vértice até outro qualquer, só existe um caminho possível. E assim concluímos que o número arco-íris desse tipo de grafo vai ser sempre o número de arestas do mesmo.
Tá, agora chegamos nos grafos roda. O número arco-íris destes grafos são um pouco mais complicados, mas também não é nada impossível de se entender. Para essa parte do vídeo estarei deixando 3 exemplos na tela, pois os grafos roda podem ser divididos em 3 subcategorias. Essas 3 subcategorias são: se o grafo tiver um número de vértices igual a 3, se o gráfico tiver um número de vértices entre 4 e 6, e se o gráfico tiver um número de vértices maior que 7. Caso o número de vértices seja igual a 3, o número arco-íris do grafo será 1. Podemos perceber que esse grafo também é um grafo completo, que já nos diz de cara que ele teria um número arco-íris igual a 1. Já se o grafo roda tiver um número de vértices entre 4 e 6, o número arco-íris dele é 2. E se o número de vértices for maior do que 7, o número arco-íris dele é 3. Quero também falar um pouco sobre grafos arco-íris fortemente conectados. Esses grafos, como o nome já diz, são uma categoria de grafos arco-íris. Para um grafo ser um grafo arco-íris fortemente conectado, ele precisa não só ser um grafo arco-íris, como ele também precisa que, entre qualquer par de pontos, haja pelo menos um caminho de menor distância entre eles, que seja um caminho arco-íris. Uma curiosidade interessante sobre grafos arco-íris fortemente conectados é que sempre que grafos completos, assim como grafos árvore, forem grafos arco-íris, eles também serão grafos arco-íris fortemente conectados. Como podemos ver, nesses dois casos, o caminho de menor distância entre dois vértices sempre acaba sendo um caminho arco-íris. Agora farei alguns exemplos ou exercícios para fixar o número arco-íris de alguns grafos. Aqui temos um grafo. Se analisarmos ele, veremos que ele se assemelha muito a um grafo arco-íris, porém não é. Você poderia perceber isso testando de par em par para ver se todos possuem um caminho arco-íris. Mas a maneira mais fácil é olhar para as regras de número arco-íris. Esse grafo é um grafo árvore, o que significa que ele precisa ter um número de cores igual ao seu número de vértices menos 1. E nesse grafo, ele está sendo colorido com 6 cores, que é o seu número de vértices menos 2. Agora vamos analisar um outro grafo. Este é um grafo que tem 6 vértices e 6 arestas. Vamos tentar colorir ele para que ele seja um grafo arco-íris e, além disso, para que ele seja colorido com o menor número de cores possível. O primeiro passo seria analisar se ele é um grafo completo, e rapidamente veremos que esse não é o caso. Ele também não é um grafo ciclo, pois temos vértices ligados a mais de 2 vértices. Esse grafo também não é um grafo roda, e apesar de se parecer muito com um grafo árvore, o ponto C e o ponto B estão ligados no F, e isso faz com que ele também não seja um grafo árvore. Então, para descobrir o número arco-íris dele, nos resta só colori-lo e checar os caminhos arco-íris entre os pontos. Depois de muito tempo numerando as arestas e analisando o grafo, percebemos que as fórmulas que são usadas para achar o número arco-íris dos grafos são muito importantes, pois descobri-lo sem tais fórmulas é difícil até para um grafo de 6 vértices.